Ser habilidoso em lidar com as emoções é um grande aprendizado no mundo de hoje. Essa é a área da Letícia Lilly, que é a nossa próxima convidada. Ela é uma das responsáveis pela criação do programa Compasso Emocional, que atinge 250 escolas em todo o Brasil. E ela também é diretora de impacto social da Somos Educação. A Letícia também atua como professora e coordenadora do curso de Desenvolvimento Integral para Educadores no Instituto Singularidades. E tive o prazer de tê-la como minha educadora. Vem, Letícia. É você. Deixa eu passar aqui por trás. É um orgulho estar aqui. Bom dia para quem está em casa. Eu preciso falar para o Marcos que eu me emocionei, não só com a sua história, mas esse vídeo, só de lembrar, a gente volta para um lugar tão importante que é olhar para o ser humano. E fazer as perguntas certas, né? Quando a gente tem a pergunta sobre o ser humano no centro, as respostas aparecem. O que eu planejei de contar um pouco para vocês hoje é um pouco do que são essas competências socioemocionais. Acho que a gente vem discutindo bastante quando a Michelle apresentou muitos desses temas. Acho que eu ouvi um pouquinho sobre a experiência do Flipped Classroom, sobre a experiência de um laboratório de empreendedorismo. Quando a gente fala de competências socioemocionais, a gente também está falando de um campo de conhecimento que tem práticas, mas que é muito novo, como organização. Então, a minha ideia é contar um pouquinho para vocês sobre de onde vem essa discussão, um pouquinho de algumas práticas, que aí acho que foi muito fortuito mesmo, muitas das coisas que vocês falaram, a gente fala aqui também. E convidar vocês para refletir comigo sobre como a gente leva isso para a sala de aula de verdade. Eu não sei onde eu passo, eu estou passando? Desculpa. Então, eu gosto de começar falando, talvez, um pouquinho dessa parte da história. Minha mãe também tinha vários sonhos para mim. Quando, além dos meus, eu acho que minha mãe e minha família, quando olhava a Letícia, falava: olha, tem várias coisas que eu espero que a Letícia seja. Eu espero que ela receba muito carinho, mas que ela seja feliz, que ela seja solidária, que ela seja crítica, mas que ela também tenha uma profissão específica. No caso, a minha mãe, que também veio de uma família com 7 irmãos, ela queria uma carreira estruturada. Então, ela falava: filha, vai ser dentista, que é a melhor coisa, todo mundo tem dente sempre. E ela tinha essa pergunta para ela. E ela fazia exatamente a pergunta de, então, como que a gente vai fazer? Eu lembrei dos seus vídeos porque os meus desafios, Marcos, eram esses. Eu, como uma criança, no começo dos anos 90, eu tinha que passar por saber enrolar a minha fita com o dedo, porque ela sumia, não deixar morrer o Tamagotchi, que era, na época, a tal da brincadeira eletrônica do milênio. Mas eram desafios muito característicos da minha infância, da minha adolescência. E juntando um pouco dos desejos dessa minha mãe, que veio com todas essas histórias que já vêm da família dela, e o que eu tinha que passar como uma criança crescendo nesse mundo, a gente tinha todo o cenário do mundo, e que, desde os anos 90, e se a gente quiser voltar, mas há muito tempo, ele vem sendo muito desafiador. A gente pode olhar questões desde instabilidade financeira, quantas crises a gente não passou, até polarização política, não é de hoje. A gente já vem, desde o fim do século passado, com um cenário muito instável, um cenário de transformação, de volatilidade, de ambiguidade. E esse cenário é o cenário no qual eu já cresci como adolescente, como migrante digital. Eu recebi esse WhatsApp outro dia e ele estava falando exatamente isso. Ele falava de uma casa e mata uma velhinha de 42 anos. E eu olhei isso e falei assim, não, peraí, gente, eu não sou uma velhinha de 42 anos. Estou quase nos 42, mas não sou velhinha. E eu fiquei revoltada, eu fui ver, e, na verdade, quando a gente olha, quando esse jornal saiu, a expectativa de vida era muito diferente. No início do século, a nossa expectativa de vida era 34 anos. Em 1960 era 45. A gente hoje tem uma expectativa de vida de 77 anos. Só que a diferença é o tanto que a nossa vida produtiva aumentou.
Hoje em dia, a gente consegue ter 1, 2, 3 carreiras na nossa vida. De professor, a gente vira youtuber, quando a gente menos espera, vira piloto, porque a gente vive muito mais tempo, a gente produz por muito mais tempo, e que bom, a nossa vida não vai acabar aos 40. Mas essa era uma questão muito importante, porque tem uma mudança significativa no que é que eu, Letícia, lá pequenininha, nos desejos da minha mãe, preciso me preparar. Será que, mesmo que eu fosse dentista, eu vou ser dentista durante todo esse tempo? A gente vive muito mais tempo. Um pouco dessa discussão é que preparar para a vida, ela significa coisas diferentes em contextos diferentes. E quando você vê uma foto desse menininho, eu tenho um colega que olha, ele fala assim, como é que a gente convive? Olha a diferença. E eu vejo a minha filha, que nasceu no ano do iPhone, como ela, hoje em dia, né, ela tem um total domínio de tecnologias e não encontra nenhuma questão maior de que a gente pensa, nossa, você não vai se concentrar. A gente tem 2 questões importantes que aparecem, então, nesse processo de educação e que vocês 3 trouxeram. A primeira delas é essa questão da relevância. A relevância é a intersecção entre aquilo que eu quero falar e o que vocês querem ouvir. Se a gente não tiver uma coisa que é relevante, ou seja, como que a gente acha essa intersecção, é muito difícil a gente ter um engajamento e a gente usar não só tecnologia, mas o que a gente faz na sala de aula para a aprendizagem do nosso aluno e não só para a gente ensinar. Essa é uma questão importante que aparece todos os dias na nossa sala de aula, e principalmente nos nossos alunos mais velhos, que têm um mundo que eles têm tanto interesse e têm tanta curiosidade, e cada vez mais eles querem explorar. A outra questão é que a gente começa a ter uma necessidade de ser mais versátil, de olhar para uma educação que traz para a gente um bando diferente de caixas, uma caixa de ferramenta com muitas coisas, para essa vida tão longa, tão diferente e com tantos desafios. Um pouco dessa versatilidade, como que a gente faz, como que a gente começa a trazê-la para a sala de aula? Essa é uma pergunta, não é uma pergunta que eu estou fazendo, a gente volta sempre para os nossos ídolos dos anos 80, mas é uma pergunta que muitos cientistas vêm fazendo há muito tempo. Eu tentei separar em áreas de conhecimento, de educadores, desde Thorndike falando de inteligência social, os nossos mais tradicionais pedagogos olhando para como que você constrói uma versão de ensino e aprendizagem que contemplem essas várias competências do ser humano. Você tem muitos psicólogos trazendo versões diferentes sobre uma psicologia da personalidade, o que são as nossas múltiplas inteligências, como que a gente consegue se entender dentro da inteligência emocional, dentro da parte dos neurocientistas, que é uma coisa muito recente, mas que já vem sendo desenvolvida há muitos anos, é o que é neuroplasticidade, o que a neurociência informa sobre como o nosso cérebro aprende, o que traz atenção, o que traz reflexão. E a gente tem, inclusive, economistas que olham para como a sociedade precisa responder para esse mundo tão veloz, para esse mundo tão diferente. Então, a gente olha para a economia, a gente olha para a produtividade, a gente olha para o empreendedorismo, para a inovação, e como que isso se reflete, quais são essas forças que a gente precisa ter. Inclusive, ouvindo a história de vocês, por que alguns alunos vão lá, ou algumas crianças vão lá e constroem a caixa de engraxate e vão para esse caminho? O que será que está por trás dessa característica? Por que o seu vizinho do seu lado, que teve exatamente a mesma condição, não teve a mesma trajetória que você, que é um empreendedor de sucesso? Essas perguntas e essa lista de pesquisas, elas continuam, e são muitos setores que pensam nisso, mas a grande conclusão que a gente chega, e que foi se condensando nos últimos anos, é que essas manifestações, tanto psicológicas quanto de relacionamento, elas são praticamente comuns a todos os seres humanos, elas são características humanas. Então, esses estudos feitos no mundo todo
olhando para como culturas diferentes se relacionam, como tempos diferentes se relacionam, eles chegavam mais ou menos na mesma coisa, mais ou menos num grande grupo de competências que eram necessárias para você construir uma participação, uma vida plena, e aí, com as várias definições de vida plena, mas um conjunto de atitudes, um conjunto de valores, um conjunto de conhecimentos que, organizados, permitiam que esses seres humanos fossem inteiros, fossem felizes, capazes de resolver problemas quando eles aparecerem. Desculpa. Foram muitos termos. Então, a gente, principalmente a gente vê nos últimos 20 anos, termos como soft skills, ou habilidades não cognitivas, ou hábitos da mente, ou competências do século XXI. O termo competências socioemocionais, ele é um termo que organiza esses outros termos. De novo, ele não é novo, ele vem tanto de pesquisas em pedagogia, em neurociência, em psicologia, em economia, e ele organiza esse campo de conhecimento que, ao longo dos últimos anos, e aí muito fortemente no mundo todo, nos últimos 10 anos, vem se organizando como competências socioemocionais. Eu fiz um resumo porque eu contei aqui para vocês desses vários campos, então, a definição exatamente de quais são as competências socioemocionais, apesar de muito similares, ela depende do ponto de vista. Então, se você olha pelo ponto de vista do indivíduo, ou seja, quem eu sou, e as características que fazem com que o Marcos vá lá e busque o primeiro emprego com 11 anos e com 13 anos e vá construindo as coisas, ou que você que a Veridiana resolva enfrentar toda a acidez de tentar montar um espaço que existe, ou que você assuma toda a sua coragem para poder não só subir aqui, mas também inovar de um jeito de dar uma aula de um jeito diferente num ambiente de professores, são características muito específicas do indivíduo. E essas características têm um grupo que organiza em volta desse termo de personalidade, dos 5 grandes construtos da personalidade, o Big Five, que a gente chama, ele tem um foco em olhar para quais são essas grandes características. Essa pesquisa ela nasce há mais de 40 anos atrás, ela vem sendo cada vez mais organizada. O que eles fazem eles pegam e perguntam para o mundo todo quais são as coisas mais importantes que vocês acreditam que sejam necessárias para o ser humano. Eles organizam isso nesses 5 grandes grupos, então cada um desses termos tem 1000 termos dentro deles, similares, e eles começam a fazer correlações sobre o que é você ter mais ou menos disso e como isso se reflete na sua vida. Então, eu vou dar um exemplo de cada um para vocês. A amabilidade tem a ver com a nossa capacidade de empatia, a nossa capacidade de se relacionar com o outro, de assumir perspectivas, de ser generoso, de amar, de ser carinhoso. E essa doação, você sente quando você está perto de uma pessoa que tem esse calor humano, ela é muito importante. O que a gente sabe hoje em dia, por exemplo, é que pessoas que têm alta amabilidade, elas têm melhores relacionamentos na vida adulta. Elas realmente têm melhores relacionamentos. Elas não são aquelas que acabam sozinhas, sem nenhum amigo. Elas conseguem resolver problemas com muito mais facilidade. Eles são ótimos mediadores. As pessoas que têm baixa amabilidade têm mais dificuldade de fazer isso. E você precisa de muita amabilidade para poder ter empatia, para você ter perspectiva e para você ter pensamento crítico. A parte de abertura a novas experiências, ela tem a ver com flexibilidade, com criatividade, com originalidade. Ou seja, você ser capaz de, dentro de você, ter abertura a novas experiências, você permite que você receba, por exemplo, todo esse mundo caótico de uma maneira melhor. Que você construa suas competências de uma maneira melhor e mais completa. Um exemplo que hoje em dia a gente já sabe é que, por exemplo, pessoas com baixa abertura, elas entram em declínio cognitivo mais rápido. Isso é estudo de neurociência conectado a isso, conectado com características do indivíduo. Ou seja, e a gente tende a baixar a nossa abertura com a idade, porque é como o nosso cérebro se organiza. Mas você ser aberto a novas coisas, e aí, que pode ser desde fazer uma aula de crochê,
a ir fazer uma viagem, a construir um hobby novo, ou a tentar realmente olhar para a pessoa que é diferente e falar, deixa eu entender essa pessoa, permite não só que o seu cérebro funcione melhor, e isso é um dos grandes trabalhos na terceira idade, mas permite que você seja mais feliz. As pessoas que têm mais abertura também são mais inovadoras, elas constroem mais empregos, hoje em dia, os cargos que recebem mais salário, eles são de pessoas com muito alta abertura e muito alta extroversão, que eu já vou contar para vocês. Conscienciosidade é igualmente importante. Conscienciosidade é aquela medida interna que a gente tem, que fala para a gente o que a gente precisa fazer, qual a nossa responsabilidade, como que a gente estabelece e atinge metas, como que a gente se motiva para fazer isso. Uma pessoa com bastante conscienciosidade, ela consegue planejar a vida. Eu falo que é uma pessoa que consegue fazer dieta, sabe? Aquela pessoa que consegue correr uma maratona, ou que consegue empreender, porque você precisa de um grau de resiliência muito grande ali. Se você tem demais de conscienciosidade, você também tem que tomar cuidado, porque às vezes você se torna muito rígido. E essa conversa de como a gente é em vários momentos, ela é muito relevante. A gente sabe hoje em dia, por exemplo, que as crianças que medem alta conscienciosidade com 5 anos são, com certeza, os melhores alunos da sala. E isso é um dado um pouco chocante, porque o contrário também é igual. O aluno que mede baixo em conscienciosidade, ele vai mal. O autoconsciencioso, ele é o executivo padrão, ele é aquele melhor aluno, ele é aqueles 20% que, se tivessem na sua sala ou tivessem em qualquer outra sala, eles iriam bem. Porque eles são alunos que têm uma régua de medida interna. Mentira, que eu tenho 1 minuto só. Vocês estão perdidos. Eu vou demorar mais 6. Mas esse aluno, a gente sabe hoje em dia que as correlações são mais fortes disso do que, por exemplo, de nível socioeconômico, se o aluno vai ser melhor aluno ou não, ou qualidade da escola. Porque a nossa escola ela é desenhada num formato que prevalece e que permite. Eu não sou uma pessoa conscienciosa, eu era também a aluna bagunçada. Eu recebia tudo de uma notinha. Ela é tão legal, ela é tão inteligente, mas ela não é caprichada, ela não é organizada, não dá para entender nada do que ela fala. Extroversão tem a ver com energia e vontade de aprender. E quanto mais energia e vontade de aprender, mais a gente aprende para esse mundo que a gente precisa continuar aprendendo até os 120 anos. A gente precisa disso. Estabilidade emocional tem a ver com como a gente vê o mundo. Você vê o mundo com um copo meio cheio, ele é meio cheio. Você vê o mundo com um copo meio vazio, ele vai ser meio vazio. Essa é uma visão do indivíduo. A gente tem uma visão que olha para como a escola trabalha, então um foco em como esse grupo ele organiza, ele fala, todas as escolas, todas as salas de aula deveriam estar olhando para as competências de relacionamento, para a nossa habilidade de autoconhecimento, para a nossa capacidade de autorregulação, que é aquele de conscienciosidade, para nossas habilidades de percepção social, entendimento de regras, de como que a gente convive junto, e para a nossa competência de tomada de decisão responsável. Quando a gente fala de ética, isso aparece aqui. Ou seja, a gente deveria, em todas as escolas, estar olhando para tudo isso. E a gente também tem o mercado de trabalho, que traz isso muito claro, que não dá para a gente chegar no mercado de trabalho hoje mais sem a gente trabalhar com colaboração, sem a gente entender e ter criatividade para lidar com as coisas, a gente saber se comunicar e, principalmente, pensar criticamente. E pensar criticamente é um exercício, né? É a jornada de você saber colocar as coisas uma do lado da outra e tomar a sua própria decisão. Elas precisam ser trabalhadas na escola porque elas são essenciais para tudo, não só para o mercado de trabalho, mas elas são essenciais para a aprendizagem. Você está de um lugar estável, de um lugar aberto, você aprende muito mais. De um lugar onde você está fazendo essas perguntas, você aprende muito mais. Se você está de um lugar de protagonismo, você aprende muito mais. Além de questões que são extremamente relevantes, como saúde mental, e essenciais para essa vida nossa que a gente vive hoje.
Aprendizagem socioemocional, que aí a gente tem várias maneiras de fazer, eu já estou terminando, ela é esse processo pelo qual você consegue aprender isso. Então, você tem as competências socioemocionais, as habilidades que você consegue listar, sim, e algumas delas você aprender e aplicar, mas a aprendizagem é esse processo pelo qual se adquire essas habilidades e competências. A gente aprende a reconhecer e manejar as emoções. Tem 4 maneiras que esse grupo, que chama CASEL, recomenda. É o grupo que organiza o maior número de pesquisas sobre socioemocional. Formação de professores em competências socioemocionais é essencial. A gente dá o exemplo. A primeira vez que o professor grita com um aluno, pode ter certeza que você acabou com o espaço de confiança que ele tem lá dentro. Então, a gente precisa trabalhar para que a gente não seja esse professor. Instrução direta, existem programas, como o programa que na rede do Estado de São Paulo a gente usa, existem outros programas, inclusive, a gente está num laboratório de inovação, estruturas de maker que fazem questionamento, inovação, isso é uma das maneiras que a gente trabalha essas competências. Gestão escolar integrada, então, não só um processo de avaliação, mas olhar para os espaços, olhar para como a gente conversa, como a gente valoriza o que tem dentro da nossa escola e como a gente faz essa integração curricular, ou seja, como que você coloca tudo isso dentro do que a gente já faz e o que a gente já faz dentro de tudo isso. Nós somos inteiros, a gente não é um pedaço, a gente não é só matemática, a gente não é só robótica, a gente é tudo, a gente é ser humano. Existem maneiras de falar isso, aqui eu só coloquei algumas práticas pedagógicas que a gente pode usar, então, você olhar para o aluno, você ter uma fala, você trazer responsabilidade de escolha, o que você trouxe, Veri, foi fantástico, é isso mesmo, ninguém destrói as coisas, mas eles têm que ser deles, e a gente tem que saber deixar para eles. A gente ter apoio, ter receptividade, além de muitas práticas pedagógicas. Se você trouxer essas práticas para a sala de aula, e aí, professor que está aqui, você não precisa fazer isso tudo. Você pode escolher uma, traz uma e tenta fazer uma delas. Aprendizagem cooperativa, discussão e debate, trazer autoavaliação e autorreflexão, fazer uma instrução balanceada, você trazer um pouquinho de cada uma das coisas, você ter rigor acadêmico. Gente, a gente tem que esperar muito dos nossos alunos. Agora, esperar muito não significa cobrar deles uma coisa que você não deu. Significa esperar muito deles. Mesmo do aluno desorganizado ou que não é bom em matemática, a gente tem que esperar muito deles. E a gente tem que trabalhar com esse desenvolvimento de competências. Eu trouxe tudo isso porque tem uma dificuldade, é muito mais difícil a gente medir essa educação para a vida. Conhecimento a gente já sabe, a gente sabe fazer prova, a gente sabe medir como se você aprendeu fração ou não. Os outros, a gente precisa de ajuda, eles são difíceis de ensinar, difíceis de aprender, dependem da sua comunidade, dependem do seu contexto, e eles acontecem ao longo da sua vida escolar. Ele não começa e termina na 3ª série B. Ele continua ao longo. Então, a necessidade para a gente conseguir fazer essa mudança de chave é uma coerência maior, a gente tem uma chance de fazer isso com a Base Nacional, que tem competências gerais que são muito socioemocionais. Então, espero que a gente consiga até aproveitar esse investimento da sociedade brasileira que foi para montar isso, e que a gente possa, todo mundo como professores, abarcar essa ideia. Eu termino só essa reflexão com uma frase do John Dewey, e a gente falou, se a gente ensinar os nossos alunos de hoje como a gente ensinou os de ontem, a gente vai roubar deles o amanhã. E essa é uma realidade que a cada dia na nossa sala de aula está presente, a gente não pode ignorar e não pode deixar esse tempo passar. Eu me formei, não dentista, mas professora de sala de aula, muito feliz com a minha escolha, e com uma trajetória que foi influenciada por muitos modelos. Eu me emocionei muito com a história, porque eu fui uma aluna que era uma aluna excelente, não era a melhor aluna também da sala, mas muito extrovertida e muito alegre. E, quando eu tinha 15 anos, minha mãe faleceu. E eu fui de ser uma aluna super legal, extrovertida, em caminho para virar dentista, para virar uma aluna triste, para virar uma aluna solitária e para virar uma aluna que a escola não conseguiu abordar. Eu não tirava mais B, A, e eu não era mais uma boa aluna, eu tirava D, eu tirava E. Eu jogava o livro de física da janela.
E tudo isso porque a nossa vida passa por muita coisa. E se a gente quiser que os nossos alunos cresçam e sejam competentes social, emocionalmente, a gente precisa ensinar isso. Não dá para a gente achar que a gente vai aprender só na pancada. Não é a melhor maneira. E todo mundo vai passar por situações. Seja você, que nem o nosso colega, não poder balançar no balanço porque ninguém tinha pensado para ele, ou seja, um aluno que está passando por alguma situação difícil, ou algum aluno que não está entendendo. Nossa escola precisa conseguir abordar isso. Seja para mim, seja para os meus 2 pequenininhos, que estão na escola agora, que são alunos. E eu acho que eu termino com isso. Tem muito estudo. Se eu tivesse que falar, a gente está num momento importante de pensar em escolhas. Eu ainda estou procurando alguém que escolha trabalhar com competências socioemocionais em todas as escolas do Brasil, que olhe para políticas de formação de professores, que olhe para incentivos de como que você implementa e que olhe para a pesquisa de competências socioemocionais. É muito sério para a gente deixar de prestar atenção nisso. O convite é para todo mundo, para todos vocês que estão aí. Precisamos todos unir as mãos e fazer isso junto. Obrigada. Eu roubei um pouco de tempo.